Pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo hoje aqui a respeito dessa BMW, modelo 320, né? BMW 320 é a best-seller aí da BMW, nessa geração que é a geração mais nova, conhecida também como geração G20. Essa aqui é uma ano 2022, versão Sport GP. Mas o motivo principal de eu gravar esse vídeo aqui, o foco, não é falar a respeito das qualidades, das características desse carro, mas falar sobre como está esse carro aqui após 20 mil quilômetros. Então, com a permissão do proprietário, eu vou contar tudo aqui a respeito desse carro, né? Como que foi a experiência de uso com relação a esse carro, que modificações foram necessárias serem feitas, que manutenções que foram feitas será nessa BMW aqui, ano 2022, que já está com mais de 20 mil quilômetros, né? Então essa quilometragem de 20 mil quilômetros acho que é um momento importante, né? Um momento em que o carro já está aí com uma quilometragem razoável, é um momento em que se consegue ter uma avaliação das características do carro. Não é mais um carro com 5 mil quilômetros, com 10 mil quilômetros, mas sim com 20 mil quilômetros. Então já se passou assim daquela fase das impressões iniciais, daquela análise inicial das qualidades do carro, mas já se começa a ter uma avaliação sobre durabilidade, sobre manutenção, né? Então como que será esse carro, essa BMW 320 após 20 mil quilômetros? Vamos lá, então a primeira modificação que foi feita, pessoal, é com relação aos pneus, né? Eu acho que quem acompanha aí grupos, discussões a respeito de BMW 320 sabe que os pneus de BMW é sempre, né, da série 3 é sempre um ponto polêmico, né? Porque eles parecem assim, né, questão de suspensão, de diâmetro das rodas, medida dos pneus, parece nem sempre ser muito bem adaptável as estradas brasileiras, né, as nossas buraqueiras aí. Bom, então o que é esse carro aqui? Qual é a característica dele? Ele vem com um pneu aro 18, tá? Então não é uma situação tão crítica quanto a versão M Sport, por exemplo, que vem com rodas 19 e pneus de perfil mais fino. Essa versão Sport GP ela vem até hoje também, né? As 2024, 2023, 2024 também vem ainda com esse pneu, com essas rodas aro 18 e pneus 225/45. Então digamos assim que não é uma medida em termos de altura de pneu, não é uma medida tão crítica para as nossas estradas. Ela dá certo conforto, dá certa segurança, mas ela vem com os polêmicos pneus Run-Flat. Será que esse carro aqui ainda está com os pneus Run-Flat? Muitos proprietários de BMW Série 3 acabam tirando os pneus Run-Flat e colocando pneus normais. E foi justamente o que o proprietário desse carro aqui fez, tá? Logo nos primeiros quilômetros, aí o carro ainda com menos de 1000 quilômetros rodados, o proprietário fez uma coisa que, segundo ele, tá? Foi inclusive recomendado em off, assim, na própria concessionária em que o carro foi comprado, tá? Que se tirasse os pneus Run-Flat, se guardasse os pneus originais Run-Flat e para se usar se colocassem pneus comuns. Dois motivos. Bastante zoom aí a respeito de pneus Run-Flat com relação à durabilidade e também a questão de conforto. E segundo o proprietário, assim que os pneus foram trocados, tá? Ele colocou pneus exatamente da mesma marca original, que são pneus Hankook, com exatamente a mesma medida original, ou seja, pneus 225/45, porém não Run-Flat. E segundo o proprietário, se observou logo que se fez a troca uma grande mudança de conforto, né? O carro ficou muito mais confortável. Para as irregularidades aí do nosso solo lunar, né? Como a gente brinca, né? Dos buracos, irregularidades aí nas ruas da cidade, nas estradas, né? Então diz que o carro ficou bem mais confortável, tá? Segundo ele, uma recomendação que ele escutou na própria concessionária. E, pessoal, uma outra questão envolvendo os pneus Run-Flat, né? Eu escuto muito polêmica a respeito disso, é bom, não é bom,
é um ponto realmente muito discutível, né? Se é algo interessante para o Brasil ou não. Tanto é que originalmente o projeto desse carro é ter pneus Runflat, porém ter pneus Runflat e por isso não ter step, né? Porém aqui no Brasil a gente tem, né? Esse carro aqui ele tem o step adaptado, né? Inclusive a gente percebe assim que é uma adaptação mesmo, né? Originalmente, né? Uma BMW 320 lá na Alemanha, por exemplo, ela não tem esse espaço reduzido aqui de porta-malas, né? Todo esse suporte aqui foi uma adaptação feita pela BMW do Brasil para que elas tenham um step. Justamente por quê? Porque aqui no Brasil os pneus Runflat eles não são garantia de que você não vai perder o pneu em um buraco que você vier a cair, tá? E eu cheguei a uma conclusão, depois de ler assim a respeito da experiência, né, de vários proprietários, eu cheguei à seguinte conclusão. Na minha opinião, né, eu formei essa opinião. Você pode comentar aí o que você acha a respeito dos pneus Runflat, né? Mas eu cheguei à conclusão de que é um pneu interessante, é uma ideia interessante, em que você pode furar o pneu, né? Por exemplo, em caso de furo do pneu, você pode ter um furo e ainda rodar 30 km, 40 km, 50 km. E isso basicamente, na teoria, eliminaria a necessidade de step. Porém, pelos relatos que eu escuto, que eu leio de proprietários, é um pneu mais frágil, porque ele tem as bordas mais endurecidas, né? E ele se torna um pneu mais frágil, mais rígido a buracos, né? Então é um pneu mais suscetível a você perder ele caindo num buraco, né? Então se ele furar, ele é mais resistente do que um pneu comum. Mas se você cair num buraco, tem mais chance de você rasgar um pneu Runflat do que um pneu comum, tá? E essa questão de conforto também, acredito ser unânime aí entre quem já fez essa experiência de tirar um Runflat e colocar um pneu comum, de mesma medida, né? E o parâmetro que a gente tem aqui nesse carro, pessoal, é interessante porque ele trocou por pneus exatamente da mesma marca e de mesmas medidas e relatou aqui um conforto maior ao rodar com o carro, né? O que mais? O que esse carro aqui, após 20 mil quilômetros, teve de manutenções, tá? Ele é um carro que não sofreu, segundo o proprietário, nenhuma batida, nenhuma repintura, né? Ele não teve nenhum problema, assim, nenhum fator externo, digamos assim. Então, o que ele teve de manutenções aí, pessoal? Ainda falando sobre os pneus, o proprietário fez essa troca e em vez de fazer aquilo que se costuma fazer, né, entre o pessoal que é mais cuidadoso, aí a cada 10 mil quilômetros fazer o rodízio dos pneus, o proprietário se desapercebeu aqui e ele foi lembrar da questão de rodízio dos pneus quando o carro já tinha em torno de 17, 18 mil quilômetros, tá? E aí o que acontece? Já tem um desgaste importante nesse pneu dianteiro aqui. Por quê? Porque esse pneu aqui é o pneu que estava na traseira. Ué, mas como? Como pode? O pneu traseiro gastou mais? Sim, esse carro aqui, assim como toda a BMW Série 3, ela tem tração traseira, né? Então, olha só, já não tem muita... A gente olhar o marcador aqui, já não se tem mais muita borracha. Por quê? Porque esse pneu aqui rodou 17 mil quilômetros na traseira dessa BMW, ela é tração traseira, então o desgaste é maior nos pneus traseiros, tá? Enquanto se a gente for aqui, nesses pneus que agora estão na traseira, mas antes estavam na dianteira, a gente pode observar, vamos ver se eu consigo focalizar aqui, com certeza, né? Passando a mão a gente percebe, a gente consegue perceber que é um pneu que está bem mais preservado. Esse aqui ainda vai rodar bastante, tá? Por quê? Porque esse pneu ele passou aí cerca de 17 mil quilômetros na dianteira do carro. Agora que eles foram colocados na traseira, nos últimos 2, 3 mil quilômetros, então ele foi mais preservado, tá bom, pessoal? Então isso que o proprietário observou, assim, um desgaste talvez um pouco prematuro, né? Ele achou, assim, esse pneu que rodou na traseira do carro um pouco desgastado demais. Claro que é um carro potente, é um carro que propicia arrancadas mais fortes, né? Propicia-se entrar com maior velocidade em curvas na estrada. Então, comum, né? Normal, o pneu é de marca boa, com certeza.
mas com uma durabilidade aí que acabou sendo abaixo do esperado pelas características do carro, acredito eu, tá? Outra coisa também relacionada com isso, talvez com o peso, né? Porque esse aqui é um carro pesado, né? Eu não lembro pela ficha técnica agora, seria bom eu ter visto, mas se eu não me engano esse carro tem na casa de 1.500 quilos, tá? 1.400, 1.500 quilos, em torno disso. Ele é um carro relativamente pesado, né? Relativamente potente, tá? Tem um motor 2.0 turbo, que apesar de ter declarado apenas 184 cavalos, ele faz um 0 a 100 aí em torno de 7.1, 7.2 segundos, então ele é um carro bem rápido, né? E que acaba demandando bastante freio, né? Então o que o proprietário fez? Quando o carro tinha, segundo ele, em torno de 15 mil quilômetros, ele já teve que fazer os freios, mais uma vez, freios traseiros, tá? Então ele já teve que trocar as pastilhas de freio traseiro. Como que funciona isso? Essa BMW aqui, ela vai mostrando no painel, assim como era das gerações anteriores também, ou pelo menos da geração anterior, ela vai indicando ali no painel as necessidades de manutenção, né? Só para explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso. Então, em vez de marcar lá, troquei o óleo, vou fazer a troca daqui 10 mil quilômetros, por exemplo, não. Ele indica, né, tem uma indicação no painel com a necessidade de manutenção. Então, de acordo com o uso, né, com o ciclo do carro de uso, ele vai mostrar lá no painel, precisa trocar o óleo daqui 3 mil quilômetros, por exemplo. Então, segundo o proprietário, a indicação de troca aqui foi com menos de 10 mil quilômetros, tá? Ele tem uma média aí, ele acha que a cada mais ou menos uns 7 mil quilômetros ela pede uma troca de óleo, né? E aí se obedece a indicação que aparece no painel. E freio a mesma coisa, tá? Então quando ela tinha em torno de 15 mil quilômetros, houve a necessidade de manutenção dos freios traseiros, né? Que é justamente onde é mais demandado. E aí se fez essa manutenção e os freios dianteiros ainda não, tá? Então ele é um carro que provavelmente ou teoricamente, quando ele tiver uns 30 mil quilômetros, vai precisar fazer os 2 freios, estou certo? Porque o das rodas traseiras já vai estar aí com mais 15 mil quilômetros, né? E os freios da dianteira então vão precisar essa manutenção. Teoricamente, o proprietário fica na expectativa ali da indicação do painel. É claro que, segundo o que ele comentou, né, o pessoal que fez a manutenção, a oficina que fez a manutenção, verificou assim que ainda tinha uma boa margem de segurança. Então quando o carro ele dá esse aviso, ele dá essa indicação de necessidade de manutenção, ainda tem uma boa margem de segurança, não é uma manutenção urgente. Tá bom, pessoal? E com relação à manutenção, é só isso. Uma coisa boa para dizer a respeito do carro que não teve nenhum tipo de manutenção mais necessária. Nada de suspensão, nada de motor, questão de acabamento do carro, preservação assim, de acabamentos, couro do banco, couro do volante, tudo certinho, tudo novo, né? Aparentemente ele é um carro que tem muita eletrônica, tá? Então ele assusta um pouquinho. Olha lá a quilometragem, né? Passou já dos seus 20 mil quilômetros. É um carro que assusta um pouquinho por ter muita eletrônica, tá? Um ar-condicionado digital de 3 zonas, tem bastante recursos aí de multimídia. Dá para fazer outro vídeo. Outro dia eu vou fazer um outro vídeo só com parafernálias tecnológicas, no bom sentido, desse carro aqui, tá? Os bancos dianteiros são elétricos e etc. E nada disso, tá? O carro já está com mais de 2 anos, tá? É um carro que foi comprado, segundo o proprietário, em agosto de 2021. Ela é modelo 2022, mas foi comprada em agosto de 2021. Então ele já tem aí mais de 2 anos. Já tem então 27 meses, né? Ele é um carro de 27 meses e já passou dos 20 mil quilômetros. Não teve nenhum problema assim de eletrônica, nem de escapamento. Então basicamente a manutenção que foi feita no carro é a troca dos pneus. Foi feita a troca em função de escolha do proprietário, pelo conforto. Já se aproxima, segundo o que nós vimos ali, se aproxima a necessidade de uma troca de um par de pneus, aqueles pneus que estão na dianteira, é algo a se observar agora que eles estão na dianteira, e houve a necessidade de
manutenção dos freios traseiros, né? Com relação a ruídos internos, também não, o carro é super sólido, é silencioso, ele apresenta, segundo o proprietário, um leve nível de ruído no teto solar, né? E teto solar é assim, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta tem esse importante motivo para não ter teto solar. Quase que invariavelmente, um carro com teto solar, em algum momento da sua vida, ele vai apresentar ruídos, né? E esse carro aqui, segundo o proprietário, quando o teto solar está fechado, que é o momento em que ele menos usa, né? O teto solar totalmente fechado, ele faz um barulhinho, tem um rangidinho. Mas segundo ele, bastante discreto, algo que ele nem foi ver. E quando o teto solar está nessa posição aqui, abertinha, ou topetinho, chapeuzinho, né? Que é a minha posição preferida aqui de teto solar. Aí diz que não faz barulho, e quando ele está totalmente aberto também não. Tá bom, pessoal? Outro dia eu vou gravando mais detalhes aqui, com a permissão do proprietário, vou gravando mais detalhes a respeito dessa BMW 320. Acho que é legal para quem tem curiosidade a respeito desse carro, para quem talvez está pensando em comprar uma nova ou uma semi-nova, né? E acompanhando as questões envolvendo os recursos desse carro e também as questões de manutenção, de durabilidade de componentes. Obrigado pela atenção de todos, um abraço.